Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 16 de outubro de 2020, estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos ainda em ritmo de pandemia, então todas essas gravações estão sendo feitas em um grupo menor para alimentarmos o nosso canal e assim podermos atender todos aqueles irmãos que hoje fazem parte da família EOS. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vou solicitar para o nosso irmão Murilo fazer a prece. Amado Mestre Jesus, que Tua paz e Tua luz possa estar presente em nossos corações, para que neste momento de estudo, Senhor, possamos semear em boas terras as Tuas palavras em nossos corações. Que a espiritualidade amiga possa nos orientar da melhor forma possível. Agradecemos todo o amparo e apoio aqui recebido, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos nós, a espiritualidade já nos conduzindo. Ação de graça por um favor obtido. Prefácio de Allan Kardec e a prece será lida pela nossa irmã Lígia. Não se devem considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram da nossa memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo, no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que haja necessidade de interrompermos o nosso trabalho. Os benefícios de Deus não consistem unicamente em coisas materiais. Devemos também lhe agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos espíritos bons. Não há necessidade de longas frases para isso. Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom dá testemunho de um ato de reconhecimento de humildade que nos atrai a simpatia dos espíritos bons. Capítulo 27, o item 7 e 8 é orientado à leitura. Então, o próprio texto se autoexplica bastante. De sempre estarmos agradecendo a Deus pelo dia, por tudo. Eu digo só o ato de nós levantarmos da cama e poder respirar, poder ficar de pé, isso já é motivo de muita gratidão a Deus. Vamos para a prece? Deus infinitamente bom,
Bendito seja o teu nome pelos benefícios que me tens concedido. Eu seria indigno deles se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou a meu próprio mérito. Espíritos bons, que fostes os executores da vontade de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo da guarda. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular. Isso seria o anjo da guarda, né? Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não aproveitar somente para o bem. E aí tem o ato de submissão. Então, gente, nesse item aqui que nós acabamos de ler, o item 28, esse prefácio, ação de graça por um favor obtido, então não é só aquele favor que eu alcancei, aquele pedido que eu alcancei, mas aqueles que diariamente nos são dados que a gente não tem a maturidade espiritual para reconhecer os braços amorosos do nosso Deus. Às vezes a gente acredita que Deus vai parar e se materializar. A gente ainda não conseguiu compreender que Deus utiliza os próprios filhos para ajudarem os irmãos uns aos outros. Então Ele coloca exatamente uma pessoa no nosso caminho para nos auxiliar dentro daquela nossa necessidade. É assim que Deus age em nossa vida. Colocando pessoas, colocando filhos dele em nosso caminho para nos ajudar dentro daquilo que necessitamos. E às vezes um não é também um ato de extremo amor de Deus para nos proteger de algo pior. Vamos para o ato de submissão e de resignação? Prefácio. Quando nos acontece algum motivo de aflição, então, olha, ato de submissão e resignação. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência, ou então de uma ação anterior. Porque eu até costumamos falar assim, que a provação é Deus enviando para ensinar um filho. A expiação é o filho tolo arrumando encrenca. Então, às vezes, nós arrumamos tantas expiações que não dá nem tempo de Deus mandar uma aprovação. Tanta coisa que a gente vai arrumando ao longo da encarnação que não estava programada em absoluto. Mas a gente vai, através das nossas atitudes, arrumando encrenca, arrumando situações desnecessárias. E é exatamente isso aqui que ele está falando, olha. Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência da nossa imprudência. Eu estou passando por uma situação financeira muito difícil. Aí para pensar. Aonde foi que você gastou mais do que recebia? Não é verdade? Eu estou com um problema digestivo terrível. Problema no estômago. Um refluxo tamanho. Aí para perguntar, quantas vezes tu comeste em demasia? Né? Eu estou agora... Recentemente encontrei uma pessoa. Eu disse, como vai seu pai? Tia, o papai está com câncer no pulmão. Eu disse, ele fumava, né? Muito, tia. O pai fumava muito. Eu disse, agora, quando vocês falam no cigarro, ele não quer nem ouvir o nome do cigarro. Então, é preciso você perder os pulmões? É preciso vir um câncer para você ter a informação de que o cigarro dá câncer? Então, a gente para assim para pensar, é que nós temos uma grande dificuldade de aprendermos com o erro alheio. Porque é como se de repente eu vou fazer um percurso, estou toda alegre, e o Murilo disse assim, Conceição, eu já fiz esse percurso. Na metade do caminho, não tem uma ponte, tu vai ter que voltar.
Aí eu vou olhar e dizer, não, mas de repente já consertaram. Conceição, eu fiz esse percurso ontem. Não tem como ter construído essa ponte. Não, mas eu vou, vai que tenham construído. Porque é mais ou menos isso. Então a gente carrega uma grande dificuldade de aprender com o óbvio. A pessoa foi, o resultado é esse. Então, quantas pessoas... lembra daquele filme Velozes e Furiosos? Que retratava ali a velocidade, não é verdade? Só que em filme é montagem. Mas quantos jovens copiaram aquilo ali? Você vê a influência do meio? E acabaram perdendo a vida. Ao ponto do próprio artista principal ter perdido a vida em velocidade. Então, é a mesma história. Aí eu vou atravessar, vou fazer o percurso. Gente, tem uma parte do percurso que não tem ponte. Mas a gente tem essa grande dificuldade. Quantas pessoas já foram mortas, literalmente mortas, morreram por excesso de velocidade? Quantas pessoas adquiriram câncer por falta de cuidado com o próprio corpo, por uso de... Então, seja, é essa nossa dificuldade de aprender. Aí você vai me dizer, estava na programação esse câncer no pulmão? Não. Estava na programação morrer aos 22 anos de acidente de carro? Não estava. Foi resultado do quê? Livre escolha, livre-arbítrio. Né? Lezeira baré. E a gente sofre as consequências disso. Então, o que ele está falando? Quando nos acontece algum motivo de aflição, se lhe procurarmos a causa, muitas vezes descobriremos que é consequência da nossa imprudência, da nossa imprevidência, ou então de uma ação anterior. Em qualquer desses casos, não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Então, porque queixar de nós mesmos é parar e fazer uma avaliação. Puxa vida, se eu estou com essa patologia, foi porque eu não cuidei do corpo. Então, é fazer esse processo de autorreflexão e assumir a responsabilidade. Mas eu achar que isso é resultado, que foi Deus que me castigou, porque a vida foi cruel comigo, eu não tirei a melhor parte, que foi a lição, assumindo a responsabilidade da minha imprevidência e da minha imprudência. Então é necessário nós assumirmos a responsabilidade. Por isso é que ele diz: não devemos nos queixar senão de nós mesmos. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, ou é uma prova para essa existência atual, então prova é o Papai do Céu mandando para que a gente possa crescer como ser humano, ou uma expiação. Expiação é a reparação. Eu gosto sempre de falar assim, a expiação é aquele menino, aquela menina, aquela criança tola, que o papai deu um quarto totalmente organizado, e o papai saiu, mas disse para ele manter o quarto organizado. Quando o papai voltou, o quarto estava todo fora do lugar, tudo bagunçado. O que um papai pedagogo por excelência vai fazer? O menino vai chorar: pô, pai, desculpa, eu baguncei tudo, eu prometo não fazer mais. Que bom que você promete não fazer mais, mas você vai ter que reparar todo o mal que você fez. Vou, pai, vai. Como? Vai arrumar o que você fez. Então, reparar é um processo da expiação. Sofrer as consequências, que não é nem a reparação, a expiação é sofrer as consequências. Sofrer as consequências. A reparação é sofrer as consequências e expiar. Dando exemplo, vamos supor que eu seja filha da Lígia e que por um ato impensado deixei uma carta para a Lígia e cometi o suicídio porque meu namoradinho brigou comigo.
A Lígia ficou no processo de entristecimento tão grande, que chegou até a abandonar os outros filhos, de tão depressão que ela ficou com a morte da filha. Então, eu vamos dizer que tenha tomado um veneno, tá? Então, acabei com toda a minha parte interna, destruiu tudo. Eu vou expiar. Vou vir numa nova encarnação, vários problemas digestivos, vários problemas na garganta, às vezes 1 ou 2 ou 3 encarnações, eu estou só espiando. Terminou de espiar, terminou. Agora você tem que reparar o mal que você fez para a Lígia e para os seus irmãos. Entendeu? Então, o processo da expiação, então você vê, olha o que uma atitude, a quantidade de encrencas que ela acaba nos trazendo. Então, expiar é sofrer no corpo. Reparar não deixa de ser também na matéria, mas reparar o mal que eu fiz a outrem com a minha atitude. Ficou claro isso? Entendeu? Então, eu disse, se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação, ou ela é uma prova para a existência atual, ou uma expiação de falta de uma existência anterior. Neste último caso, a expiação, pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta. Então, a natureza da expiação, a criatura nasceu com doenças mentais e doenças físicas. Então, é uma pessoa que vegeta e que precisa dos cuidados do outro. Então, aquele talento que eu não soube utilizar, esse talento, ele é o quê? Retirado. Então, se a pessoa não consegue pensar, tem a idiotia, a pessoa não consegue pensar, não consegue estudar, não consegue fazer absolutamente nada, isso quer dizer o quê? Que ela utilizou a inteligência de forma equivocada. Então, o que ele diz? Pela natureza da expiação, poderemos conhecer a natureza da falta. Já dá para saber por quê. Exatamente. Visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. Sinto falar, se você tem algum problema com as palavras, mas é essa punição é aquela história. O menino bagunçou todo o quarto, bagunçou. A punição vai ficar sem um quarto. Você vai ficar sem quarto. Você vai dormir na sala, para você aprender a valorizar o canto que o papai deu. Depois que expiou, passou ali 1 semana, 2 semanas dormindo na sala, agora você vai voltar para o seu quarto, só que ele ainda está bagunçado. É você que vai ter que arrumar e devolver tudo para o lugar para você aprender a respeitar o ambiente que você está inserido. Entendeu? Então, aqui nesse processo, é que ele fala, visto que somos sempre punidos por aquilo em que pecamos. E aí a frase que nós colocamos hoje, eu peço até para a Lígia ver, que nós colocamos aquela frase do Emmanuel no grupo do EOS. Dá para mim, Lígia, por favor? Lê para mim essa frase. Porque a gente sempre acha que o termo que ele vai usar aqui, punição, né? Seremos sempre punidos por aquilo em que pecamos. A gente acha assim que Deus está sendo mal, em absoluto. É essa frase do nosso querido Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, o Pai não pune, não está ali fazendo... Como é a primeira palavra que ele usa? Deus não distribui padecimentos. Deus não está distribuindo padecimentos. Ele está dando o quê? Correção. Então, não é que Deus está bravo e está te punindo, em absoluto. Ele está te corrigindo. É a pedagogia divina. E o filho fez o mal não porque ele não tinha o conhecimento, mas por rebeldia.
Porque a lei está escrita na consciência. O livro A Gênese, quando vai falar da origem do bem e do mal, quando ele vai falar da origem do mal, é o instinto de conservação. Minha vida, o meu corpo, as minhas coisas, a minha comida, a minha casa. É o instinto de conservação adoecido. Né? Adoecido. Porque nós sabemos, como diz o livro dos Espíritos, que todos terão que passar pela fila do mal? Não. Todos passam pela fila da ignorância, do não saber. Mas não que para a gente fazer o bem, a gente tem que primeiro errar. Não existe isso. Para eu acertar, eu tenho que errar. Não existe isso, tá? Não no que se trata da ética, da moral cristã. No que nos aflige, só vemos em geral o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Tá, eu estou sofrendo hoje, de duas uma. Ou é resultado do que eu fiz nessa, ou é resultado do que eu fiz outrora. Independente se é um ou se é outro, que eu possa sofrer bem, sem reclamar, sem me maldizer, trabalhando dentro da minha força, porque aí sim, o resultado disso será melhor. Então é a nossa frase do Chico, tanto dita e tão pouco conhecida. Ninguém poderá voltar atrás para fazer um novo começo, mas todo mundo poderá, trabalhando hoje, fazer um novo fim. Então, no que nos aflige, só vemos em geral o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Então, você olha ali aquele espírito que passou uma encarnação inteira vegetando sobre uma cama, 30, 35 anos, você diz, nossa, que tristeza. Gente, de uma coisa a gente tem certeza, ele não arrumou mais nenhuma encrenca. Ele não fez mal a ninguém. E está reparando. Olha que bênção. E aquele que está cheio de saúde, andando por aí, todo serelepe, arrumando encrenca, se comprometendo com a lei. Então esse daqui já está espiando, o outro ainda está arrumando encrenca. E não consequências posteriores favoráveis que a nossa aflição possa ter. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro. Olha, o bem é a consequência de um mal passageiro. Depois desse mal vai vir um bem. Mas é necessário esse mal agora, esse sofrimento agora. Como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. A cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combater essa doença. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que adora doce. Vamos supor, adoro doce, adoro comer muito. Tenho maior dificuldade. Olha, a vida me traz uma diabetes. Para, através da doença, eu adquiri o quê? A educação alimentar. Continua. Muitas vezes o bem é a consequência de um mal passageiro. Como a cura de uma doença é o resultado dos meios empregados para combatê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus e suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que se possam aplicar a nós estas palavras do Cristo. Bem-aventurados que sofrem, porque não é só sofrer, é como eu estou passando por esse sofrimento. Porque a gente pode estar sofrendo, passando por algo, mas extremamente revoltado. Vamos para a prece? Meu Deus, é soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Espíritos bons que me protegeis, dai-me forças para suportá-las sem lamúrias.
Fazei que ela me seja um aviso salutar, que faça crescer a minha experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, contribuindo assim para o meu adiantamento. Então vamos para outra prece, ainda voltada ao ato de submissão e de resignação. Sinto, ó meu Deus, necessidade de te pedir que me des força para suportar as provações que quiseste enviar. Permite que a luz se faça bastante viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir se não me amparares. Não me abandones, Senhor, pois sem ti nada posso. Você vê um ato de extrema submissão, de amor e entrega total a Deus. Que a gente vai ver muito isso quando a gente vai estudar o livro Há 2000 anos, a crucificação do nosso Senhor, a submissão do nosso Cristo a Deus, nosso Pai, sem absolutamente nenhuma revolta, nenhuma rebeldia, e nem era prova e nem expiação. Aquilo ali era apenas, aquilo é muita coisa, mas aquilo ali, tudo aquilo era para nos dar o exemplo. Às vezes a gente diz assim, gente, quanto mais adoecido o espírito, mais adoecido o corpo. Aí a pessoa diz assim, poxa, então o Chico Xavier era muito adoecido, porque ele tinha um corpinho doente. Aí você vai ver que a irmã Dulce também tinha. Então, são pessoas que já trazem a luz dentro de si, a luz já brilha. Eles já são realmente, já refletem o amor. Mas é como se fosse assim, olha, eu vou para o planeta Terra, 99,99% das pessoas passam por aflições físicas, corporais, a doença, e desistem. Então, eu vou encarnar lá. Não, mas eu não quero nenhuma doença não, e eu vou continuar fazendo todo o amor e a caridade. Aí você para pensar assim, diz assim, tá, fazer o bem quando tudo tá bem é legal. Mas fazer o bem com o corpo dodói, esse é para os fortes. Então são espíritos que solicitam ao reencarnar esse tipo de patologia para que sirva de exemplo muito maior para todos nós do que olhar para um corpo são. Então você olhar para o Franciscano Xavier, um rapaz que teve até o 4º primário, que vivia de um salário bem pouquinho, em uma casa simples, cego de um olho, com todas as patologias que um organismo possa adquirir ao longo de uma encarnação, e fazer tudo o que ele fez. Aí olha pra gente que está numa situação aparentemente melhor, inclusive com uma saúde melhor, e olha para o que a gente não faz, né? Então são almas que solicitam, que pedem, literalmente isso, tá? Vamos para a próxima oração? Elevei meu olhar a ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da água viva, onde eu possa matar minha sede. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores, e não para me queixar das aflições da vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porque és o Senhor e eu, o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porque só tu és grande, só tu és a meta. E assim nós finalizamos o 30, ato de submissão e de resignação. Vamos para Num Perigo Iminente? Prefácio de Kardec.
pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Por exemplo, hoje todos se sentem em perigo de adquirir o Covid, né? Então, e ele diz assim que isso é uma forma de Deus nos advertir da nossa fraqueza e da nossa fragilidade. Quantos aí não estavam se imaginando seres imortais? E de repente um vírus, uma coisinha miudinha de nada, consegue parar o mundo inteiro e mostrar que nós não somos imortais. Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Ele, Deus, nos mostra que a nossa vida está em suas mãos. Porque é outra coisa que me chama a atenção, né? Você vê, de repente, todo mundo se apercebeu de um mundo micro que, apesar de todos terem estudado nas escolas, ia para o dia a dia e achava que isso não existia. De repente nós ficamos numa situação que a gente começou a aprender que a gente convive com bactérias, com vírus e com tudo. E a gente que tentou controlar isso e não controla. As pessoas mais neuróticas foram contaminadas. Esteriliza tudo, passa álcool em tudo, não entra nisso, não faz aquilo, não sai de casa, não respira, não isso, não aquilo. Contaminou. Então entender isso aqui, olha. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela se acha presa por um fio que pode romper-se no momento em que menos esperamos. Então não está em nossas mãos, não é assim também. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que relaxar? Não. Eu vou ter que ser imprevidente? Não. Mas eu não posso achar que eu sou Deus, que eu vou controlar tudo. Essa informação todos o temos. É isso que provoca o pavor. Então, aí nós temos que ter o consolo, que é a realidade. Eu vou deixar o corpo físico, mas eu vou continuar viva. É essa informação, essa certeza e esperança que os cristãos tinham e que nós não temos. Por isso o desespero, por isso o medo, por isso a covardia. Olha lá. Por um fio e que pode romper-se no momento em que menos esperamos. Então sempre esteve nas mãos de Deus. Deus dá a vida e Ele atira a hora que Ele quiser. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém. Por exemplo, há muitos irmãos desavisados, mesmo espírita, que acham que as pessoas que estão desencarnando é porque Deus está fazendo um limpa. Como se as pessoas que estão desencarnando de Covid teriam sido aquelas pessoas que estão sendo expulsas, exiladas, castigadas. A morte não é um castigo. A morte é uma liberdade, é o encontro com a própria realidade. Nós sabemos sim que muitos desses espíritos que estão saindo agora é porque vão ter que voltar em breve para poder pegar o 2050, serem os adultos de 2050, pessoas muito queridas. Então nós não podemos ser levianos com as nossas colocações. A gente acha assim, é muito comum nós falarmos, mas João o Evangelista foi o que mais viveu 90 anos, como se ele tivesse sido poupado. Ele foi o que mais sofreu, porque o martírio dele foi por 90 anos. Então viver não é mérito, é necessidade. E desencarnar não é punição, é condição. Nós não sabemos qual é a organização, a programação da misericórdia divina. Então que possamos todos os dias dizer e sentir: Senhor, seja feita a tua vontade, tens em mim uma serva. Acabou. Se eu tiver de ir, eu vou. Se eu tiver de ficar, eu fico. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o grande como o pequeno se encontram sujeitos às mesmas alternativas. Quantos não estão desencarnando agora? Ou o pobre ou o rico, ou o anônimo ou aquele que é o badalado. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas
caso se verificasse, teriam sido, na maioria das vezes, a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. E o Kardec grifou, um dever negligenciado. E aí vem a prece. Deus onipotente, e tu, meu anjo da guarda, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que seja feita a vontade de Deus. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida eu repare o mal que haja feito e do qual me arrependo. De repente, recentemente eu estava vendo um vídeo, o cidadão... Porque tem coisas assim que o pessoal chama de adrenalina, que eu chamo de me perdoe, mas eu acho um abestalhamento. Eu não consigo fazer... Abestalhamento é ótimo, né? Mas eu não consigo colocar a minha vida em perigo. Então, olha, eu tô vendo um brinquedinho. Gente, eu olho para aquele brinquedinho do Cão dos Infernos, que vai fazer você sentir um medo horrível, e que se aquele pino ali soltar, morre todo mundo. Por que eu vou me meter num trem desse? Aí eu vi um vídeo recentemente, o cidadão saindo ali do... Esses brinquedinhos que a pessoa sai... como é que dá o nome? Asa delta, né? E aí vem os turistas que vêm igual aquele canguruzinho, né? Bonitinho aquilo, né? O homem tremendo, a gente via... Ele tá filmando, porque ele tem que colocar na rede social que ele pulou. Mesmo que ele infarte, mas ele tá ali. Então ele tá ali segurando, a câmera tá assim. Eu vou, gente. E o cara tremendo. E foi. E se perderam numa tempestade, numa nuvem que passou, um trem escuro. Olha, mas como esse povo chamava a Deus. Desnecessário. Eu não sou pássaro. Eu quero sentir a sensação de voar. Deixa eu ser espírito, que aí eu digo que eu tenho maior vontade de dar um rasante embaixo da ponte do Rio Negro, mas em espírito. Fora isso, não dou conta. Então, quantas vezes, é aquilo que ele fala de imprevidência, quantas vezes nós colocamos a nossa vida em perigo desnecessário? Eu quero pular ali daquele pico, daquele ali, porque eu quero pular na cachoeira, e é o lugar mais alto. Cai, bate a cabeça, fratura a coluna, fica tetraplégico, e aí? Tetraplégico. Então, tem coisas desnecessárias. Então, eu tenho muito respeito pela vida, sei que dá um trabalho enorme. Então, eu não tenho por hábito colocar a vida em perigo, para depois estar chamando Deus para arrumar a confusão que nós fizemos. Então, finalizamos o nosso estudo do Evangelho por hoje. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais, que essas lições possam calar fundo em todos nós. E até o nosso próximo encontro.